Quanto tempo deve durar a primeira consulta odontológica, ou seja, a consulta de avaliação? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu gostaria de começar com uma frase, que é já para você refletir. Você não terá a segunda chance de causar uma excelente primeira impressão com o seu paciente. O que isso quer dizer? Que a consulta inicial, a primeira consulta, ela é importantíssima para o fechamento do paciente e continuidade do tratamento. O que a gente percebe muitas vezes em muitos consultórios, que é um erro muito frequente, é uma rotina muito corrida, né? Uma rotina com muitos pacientes e que os dentistas que realizam essa primeira consulta ou o dentista que realiza essa primeira consulta, ele não tem tempo com o paciente. Então ele faz essa primeira consulta de 10, 15, 20, 25 minutos e esse não é um tempo suficiente para você causar uma boa primeira impressão com o paciente, para você conseguir convencer, conectar, passar confiança para o paciente. Sabe que um dos grandes problemas até dos faturamentos baixos de muitos consultórios é o que a gente chama de ticket médio baixo. O que é o ticket médio? É a média de quantos pacientes investem nos tratamentos das clínicas. Então, muitas clínicas têm o ticket médio baixo. E isso é péssimo, porque você precisa atender uma quantidade absurda de pacientes para conseguir ter um faturamento bom. E muitas vezes o ticket médio fica baixo, ou seja, os pacientes só topam realizar tratamentos menores porque não há tempo suficiente para dedicar a primeira consulta. A gente fala que a primeira consulta ela é sagrada. É a consulta onde gera conexão, onde gera confiança. Então imagina você realizar todo o protocolo que a gente prega, por exemplo, no Sucesso Odonto. Poxa, você tem que fazer um tour com um paciente pela sua clínica. Você precisa conversar com o paciente antes de realizar o exame clínico. Aí você vai fazer o exame clínico, faz o exame clínico com a câmera intraoral, depois volta o paciente para a mesa de negociação, explica as imagens para o paciente, mostra antes e depois inicia-se o processo de negociação. Então todo esse protocolo, ele não tem como, o tempo mínimo que a gente fala, não tem como sem menos de 45 minutos. A verdade, 45 minutos fica corrido. E o ideal é que essa primeira consulta dure em média 1 hora. Isso vai fazer com que você passe mais confiança para o seu paciente, você consiga fechar tratamentos com tickets maiores e o seu faturamento alavanque. Sabe uma coisa que é importante falar para vocês também? É com relação aos atrasos. Porque, olha só, vamos pensar o seguinte, se o tempo de consulta que a gente prega, de primeira consulta, é de, em média, 1 hora, e você atrasa meia hora, por exemplo, você complica demais a agenda, a programação do próprio paciente. Então imagina, o paciente dedicou lá 1 hora do tempo dele, do dia dele, para realizar a consulta. Quando você atrasa meia hora, o paciente passa a ficar impaciente. É até engraçado, né? O paciente fica impaciente. E aí ele quer ir embora, ele está preocupado com outro compromisso, ele não fica concentrado na consulta, ele está desconfortável na consulta e obviamente a sua performance de fechamento cai. Sabe que esses pontos que eu tô colocando em xeque aqui, eles têm muito mais impacto quando a gente fala de marketing. Porque os pacientes de marketing, aquilo que eu sempre falo, eles não te conhecem, eles não têm referência sua. Então é um paciente, entre aspas, muito mais a risco. A chance dele fechar é menor. Então essa primeira impressão, esse primeiro contato, essa primeira consulta com o paciente deve ser feita em pelo menos 45 minutos, seguindo todo o protocolo, porque você não vai ter a segunda chance de convencer, ou de encantar, ou de, enfim, se conectar com esse paciente. Tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Concentre-se, tenha tempo para avaliação. A parte comercial da clínica, de qualquer empresa, é a área mais importante de qualquer negócio. Então, a primeira consulta é justamente essa área comercial. Você tem que se dedicar a ela. Beleza? Então, galera, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, clica aqui embaixo,
deixe seu comentário, eu vou responder pessoalmente. Caso você não esteja inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho, que todos os novos vídeos você vai receber uma comunicação e você não vai perder uma dica sequer, tá bom? Vejo você agora no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.